Vendedores de sombras. Fabulosa a metáfora construída por Platão no mito da caverna, que nós podemos lembrar de uma maneira muito rápida. Conta o grande filósofo que numa caverna muito escura, pessoas passavam todo o seu tempo assistindo sombras projetadas na parede enquanto elas se mantinham de costas para a saída. Aquelas sombras projetadas eram motivo de grande divertimento para elas. Ficavam ali entretidas por muito tempo. Quando um deles, uma das pessoas, das muitas pessoas que se entretinham por largos períodos, vendo, analisando as sombras, disputando entre si quais sombras seriam melhores. Quando uma daquelas pessoas começou a questionar aquele mecanismo, levantou-se e buscou a fonte de luz, encontrou a saída da caverna. E encontrando a saída da caverna, encontrou a raiz do movimento das sombras. Mais que isso, encontrou nessas figuras que projetavam sombras para dentro das cavernas, pessoas, cores, vida, maravilhado com tanta beleza, tanto vigor. Aquela pessoa teve um impulso de solidariedade. Lembrou-se dos muitos que passavam suas vidas cultuando, guerreando, idolatrando sombras. Pleno de compaixão, voltou à caverna. Chegou até a parede, viu a multidão ainda retida, escravizada, nas mesmas sombras, no mesmo processo. Contou-lhes então do que ela viu lá fora, das cores, da vida, dos seres, da beleza, do vento, da vida. Mas não foi acreditada, foi dada como um empecilho para o lazer deles, foi perseguida e morta. Alguns veem uma premonição, uma profecia para o próprio Jesus. Platão viveu séculos antes de Jesus. Mas a verdade é que todos aqueles que revelam partes da verdade, o que é possível para eles, o que é possível para o momento, o que é possível para os próprios receptores dessa verdade, sofrem reações. A cada ação corresponde uma reação. Quem não sofresse reação não teria feito ação alguma. Em Atos capítulo 16, versículo 19 a 21, nós lemos assim. O contexto diz de Paulo e amigos na cidade de Filipos, que foram perseguidos por uma
jovem que tinha dons de adivinhação, e esses dons eram explorados pelos seus senhores com grande lucro. Pois essa jovem cujos dons eram de natureza espiritual, foi tomada por um espírito que passou os dias elogiando Paulo e Silas, colocando-os como grandes reveladores da verdade, grandes trabalhadores da verdade. Chegou a um ponto que Paulo a desmascarou e mandou que o espírito saísse dela, em nome de Jesus. E aqui sim, então, entendemos o trecho. Em 16, Atos capítulo 16, versículo 19 a 21, diz assim: E vendo seus senhores, os senhores da jovem, adivinha, cujo espírito Paulo mandou que saísse, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Vejam só o processo de chegada da luz, o processo de chegada da verdade aos cultuadores de sombras, a reação. Tudo está presente aqui, lembrando-nos muito o mito da caverna. Lembrando outra passagem ainda, nós somos como a samaritana que foi ao poço de Jacó e lá encontrou Jesus. Foi ao poço de Jacó como fazia há muitos anos, levando seus potes para abastecer sua casa de água. E ouviu de Jesus a seguinte exortação: Mas tu vais pegar essa água? Você não sabe que quem bebe dessa água logo terá sede? E ela estranhou muito aquela colocação. Sim, a água é assim, toda água é assim. Não, disse Jesus Cristo. Eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Nós somos como a samaritana que, mesmo diante da água viva, se manteve nos seus hábitos, nas suas crenças, retirando a água comum. Mas não somos como ela, porque ela, alertada, mudou e passou a disseminar para a cidade toda a verdade, a salvação, a água viva, chamando toda a cidade para ouvir Jesus. Por que nós, sendo esses trabalhadores da última hora, essa parte da humanidade que está encarnada no fim da transição planetária, por que nós teimamos tanto, resistimos tanto, perseguimos tanto a luz? Interesse. Nós certamente fomos aqueles que, mesmo diante da verdade evidente, clara, não mudamos, não voltamos atrás, não compreendemos a força da vida
porque nos tornamos e nos fizemos vendedores de sombras. Desenvolvemos interesses com as sombras e por isso teimamos tanto. Perseguimos, matamos os luminares, mas Deus não desiste de nós e nos deu mais essa chance. Agora, estimulados a sermos nós os disseminadores da luz, a enfrentarmos nós os perseguidores. Muitos são os que, colocados nessa posição, se queixam da incompreensão, da injustiça, da perseguição de parentes, de amigos, da sociedade como um todo. Só que somos nós os perseguidores de outros momentos. Só que nós seremos curados da nossa incompreensão e da perseguição que nós promovemos aos outros, passando nós mesmos por essa incompreensão. E se persistirmos, orientando, conduzindo alguns daqueles que nós fizemos se perder, para finalmente buscarem a luz, finalmente beberem água viva, que matará nossa sede para sempre. Porque nós nos curaremos através da cura dos outros. Mas somente aqueles que não se rebelarem, não se queixarem, não se aprisionarem nesse coitadismo e enfrentarem os falsos cristos e falsos profetas de hoje, curando-se da sua própria ilusão, do próprio mal que nós fizemos a outros. Que assim seja. Aceitemos o erro dos outros combatendo. Combatamos o erro dos outros acolhendo os errados. Se nos for possível, e acolhendo aqueles que se entregaram a esse erro, os fiéis, os seguidores, os que se entregaram à ilusão. Porque são eles os que foram prejudicados por nós, são eles a quem nós temos que reparar, curando-os e nos curando no mesmo processo. Graças a Deus, até a próxima. Grande abraço.